A quinta temporada de Cobra Kai desenvolveu vários personagens e trouxe histórias muito interessantes, né? Porém, a temporada revelou uma triste verdade sobre a narrativa do Johnny Lawrence, cara. Que porcaria é essa? E assim, né, a gente sabe que existem vários fatores do porquê Cobra Kai se tornou um fenômeno, né? Porque é fato, hoje Cobra Kai é top 5, top 6 séries da Netflix da história. Nada mal. Só que existe um motivo sólido para isso acontecer que parte de quem começou com isso tudo lá nos anos 80, como por exemplo o Ralph Macchio. Isso porque o Ralph Macchio, né, ele recebeu propostas de vários reboots e ideias de spin-offs de Karate Kid, porém ele os recusou porque acrescentavam pouco ou nenhum peso às histórias da franquia. Porém, Cobra Kai foi uma exceção, porque não apenas complementou a narrativa existente da franquia original, mas também mostrou potencial para criar sua própria identidade, velho. E ao fazer do Johnny Lawrence um personagem tão importante quanto o Daniel LaRusso, né, que era o protagonista da franquia Karate Kid lá nos anos 80, 90, cara, isso mudou completamente o rumo da série, trouxe uma direção totalmente diferente. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. E mudou um pouco a percepção, né, a visão que a gente tinha do personagem lá nos anos 80, né, porque o Johnny, pra quem não sabe, ele só apareceu em um filme do Karate Kid, que foi o primeiro, e ele, na época, era taxado como grande, entre várias aspas aqui, vilão de Karate Kid. Já em Cobra Kai, o jogo inverteu. Isso não é verdade. Mas como eu disse no início, a gente tem um grande problema no meio disso tudo, tá? A gente tem uma triste verdade em relação ao personagem do Johnny, atualmente em Cobra Kai, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Embora que o vídeo de hoje tá bem interessante, velho. Hello my friends, Geek na voz, e como eu disse no início, a ideia de Cobra Kai parte do sentido de que o Johnny é uma outra pessoa. Aquela percepção que a gente tinha do personagem lá nos anos 80, na verdade não era bem aquilo. Parece uma loucura só de pensar nisso. E o Johnny, ele passou de ser um valentão, um vilão nos anos 80 para se tornar um dos mais queridos da franquia, sendo que o William Zabka, né, o ator, cá entre nós, ele também merece créditos por adicionar novas camadas cômicas e emocionantes ao personagem do Johnny, né, cara? Foi um casamento perfeito. E apesar de fazer várias subversões interessantes nas primeiras temporadas de Cobra Kai em relação ao personagem do Johnny, é tudo isso que eu disse para vocês, só que tem uma triste verdade em relação a ele, é que o Johnny, ele tá saindo do palco. O Johnny não tá sendo mais o protagonista de Cobra Kai como era no início. Tudo pra você é um desastre. Cara, nessas últimas temporadas, pra falar a verdade, essas últimas 2, 3, o Johnny, ele virou um coadjuvante dentro da história, sabe? Não era como no início de Cobra Kai, que ele era o centro de toda a história. Tem razão. E pra atiçar a nostalgia nos espectadores de longa data da franquia, Cobra Kai apresentou personagens como Chozen e Mike Barnes, que são aliados do Daniel, ao mesmo tempo em que marcava o retorno de vilões como Terry Silver, né? Só que levando em consideração que nenhum desses personagens que eu citei fez parte do primeiro filme de Karate Kid, né, que apresentava o Johnny Lawrence como um de seus dois personagens principais, a série claramente começou a focar no lado da história do Daniel, ao invés de seguir o rito de passagem do Johnny, cara. Sendo que esse enredo mais abrangente do Johnny, ele estagnou nas últimas temporadas. É o que eu disse lá no início, o Johnny teve subversões, teve camadas, teve algumas histórias narrativas interessantes, né, em relação ao personagem do Johnny, só que nas últimas temporadas, ó, isso daí acabou, velho. Cala a boca, bafo de pica! E embora a série tenha feito alguns desenvolvimentos interessantes, como eu disse, né, destacando como ele passou de um alcoólatra solitário a um homem de família, mas o personagem quase não teve progresso nas últimas temporadas, sendo que todo o arco da quinta temporada do Johnny girou principalmente em torno dele lutando para manter o emprego, o que restabeleceu que ele não avançou muito desde a primeira história da primeira temporada, né? E é aquela coisa, né, por mais que o nome da série seja Cobra Kai, em homenagem ao estilo de dojo do Johnny, do John Kreese lá dos anos 80, mas ultimamente Cobra Kai não tem sido sobre Cobra Kai, tem sido sobre o Miyagi, sobre o Daniel e os personagens que interagiam com ele nos outros filmes. Parece uma loucura só de pensar nisso. Cara, vocês também perceberam isso? Então solte o geek que tá cheirando o Nescau aqui. Será que o nome Cobra Kai tá ficando um pouco mais afastado, um pouco mais, sabe, longe? E ao invés disso, o Daniel tá voltando a seu palco, ao centro das atenções, como era lá na franquia dos anos 80? Será que só eu tô tendo esse pensamento, tô cheirando Nescau? Ah, fala sério. E eu até brinco com vocês aqui, né? Eu faço alguns vídeos, algumas teorias, cheiração de Nescau pura, de que o final perfeito dessa série Cobra Kai pra mim seria com o Johnny retomando com o dojo Cobra Kai. Porque, cara, foi ele que começou com isso tudo. Foi ele que reviveu esse dojo após quase 30 anos e a série tem que terminar com o Johnny com o seu dojo que lhe pertence, cara, que é o Cobra Kai. Seria o final perfeito pra mim dessa série. E qual o final perfeito de Cobra Kai pra vocês? Comenta embaixo. Beleza. E mesmo quando se trata do relacionamento do Johnny com o Rob, né, o Lawrence, ele continua cometendo os mesmos erros da quinta temporada.
temporada. Por exemplo, ele mente pra Robbie, né, sobre o propósito da viagem ao México e ainda não se desculpou sinceramente com seu filho, né? E enquanto o arco da história do Lawrence mal avança na quinta temporada, já o Daniel, ele passa por uma mudança significativa, né? Afinal, depois de ser um homem raivoso e ressentido durante a quinta temporada, Daniel retorna com as filosofias do Miyagi, né? Aprendendo como tudo fica melhor quando a vida tem um equilíbrio. Isso claramente fez do Daniel o personagem principal da quinta temporada. Como é que é? E assim, não que isso seja um demérito, tá? Não que eu não goste do fato do Daniel ser um protagonista, sendo que foi ele que começou isso tudo lá nos anos 80. Mas a ideia inicial de Cobra Kai, o que me fez amar essa série, comprar a camisa, é justamente o fato do Johnny ser o centro das atenções nesse momento. A gente já viu a versão, o lado do Daniel nos filmes dos anos 80. Eu queria ver agora o Johnny no palco. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Cara, eu pelo menos sinto falta quando Cobra Kai priorizava o Johnny acima do Daniel, né? Porque a série, como eu disse, começou por ser uma história de redenção do Johnny e não uma continuação do Daniel San. Pô, nos filmes de Karate Kid a gente já viu a versão do Daniel, né? Agora deveria ser o grande momento do Johnny. Que por falarmos em grandes momentos, esse é o momento ideal pra vocês deixarem a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muito ainda o que comentar desse problema envolvendo o personagem do Johnny em Cobra Kai, sendo que vai ter a última temporada agora, então vamos ver se o Johnny vai ser o protagonista ou não, mas cara, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou estar seguindo todo mundo de volta que me marcar lá nos stories com o vídeo novo. Então tira o print, me marca lá, vou trocar uma ideia com você, a gente vai conversar sobre Cobra Kai, tá? Uma integração maravilhosa, cara. Faz isso que é nóis. Não. Porque, cara, como eu disse, né, nas temporadas iniciais, Cobra Kai era mais sobre Johnny e Miguel do que Daniel e todos os outros personagens. Daniel, na verdade, ele foi retratado como uma espécie de anti-herói, né, na primeira temporada, cá entre nós, que não suportava a ideia do Johnny se sair melhor na vida ensinando karatê às crianças. Sendo que a série ainda tentou retratar o Cobra Kai e sua filosofia, né, do ataque primeiro, com força e sem compaixão, de uma forma neutra, destacando como ajudou personagens como Falcão, Miguel, vários jovens a lutar contra as suas inseguranças, velho. Tem razão. Ou seja, isso realmente permitiu, o Johnny ele teve desenvolvimento suficiente para que ele tivesse uma redenção em relação à imagem que ele teve lá no filme dos anos 80, né, cara? Ele realmente estava trilhando um caminho de um sensei que todo mundo gostava, quer dizer, a gente gosta dele até hoje, só que com menos destaque, né? Porque o Daniel voltou a ser o centro das atenções. Olha, nossa, progresso. Sendo que o triunfo do Miguel no torneio de All Valley, né, reafirma ainda mais o foco principal de Cobra Kai, que era mudar as dinâmicas dos personagens dos filmes do Karate Kid. E a introdução do John Kreese como vilão da série também desempenhou um papel crucial ao enfatizar que a série é sobre o Johnny, né, já que o Kreese era um personagem do passado do Johnny. E embora o Daniel ele também considerasse o Kreese o seu inimigo, né, porém o Johnny ele tinha uma relação de amor e ódio com o sensei. Cara, nem se compara, velho. É o que eu disse, no início Cobra Kai era sobre o Johnny, cara. Tudo sobre ele, sobre a família dele, sobre o filho do Johnny, o sensei do Johnny que retornou, que era o Kreese, e aí depois o jogo inverteu. Depois trouxeram personagens do Daniel, o Terry Silver, que era o vilão do Daniel, Mike Barnes, do Daniel, tudo Daniel, a namorada do Daniel, tudo Daniel. Que porcaria é essa? Porém, depois que o Kreese ele acabou na prisão no final da quarta temporada, a série quase não tinha mais nada a acrescentar em relação à narrativa do Johnny, né? E devido a isso, o Johnny ele foi rebaixado a personagem secundário na quinta temporada. E assim, cara, como a história de Daniel e sua dinâmica com o Sr. Miyagi estabeleceu a base do Miyagi-verso, é compreensível porque Cobra Kai teve que eventualmente voltar seu foco pro verdadeiro mocinho do karatê, né? E embora ainda seja louvável, né, como Cobra Kai reformulou a abordagem mais equilibrada para retratar rivalidades, mas a maioria dos arcos iniciais de Karate Kid da franquia sempre estiveram ligados a Daniel LaRusso. Então, para manter a sensação de nostalgia, né, que tornou a série da Netflix tão popular, Cobra Kai teve que voltar de volta com os personagens do passado do Daniel. Deixou o Johnny para escanteio, e isso para mim é o problema, cara. Eu particularmente não gosto. Ah, fala sério. Sendo que se a gente levar em consideração que o personagem do Johnny, como eu disse, ele só apareceu no primeiro filme de Karate Kid, né, tiveram 4 canônicos, né, o Karate Kid 1, 2, 3 e 4, sendo que o 4 o Daniel não apareceu, é o da Julie Pierce. Mas o Johnny, em teoria, ele tinha pouca história para desenvolver uma série somente sobre ele, porque ele só apareceu em um filme, ele só tinha um background de um filme, e mesmo assim teve tudo aquilo que a gente viu na série. Nada mal. E apesar do declínio na qualidade da franquia após o segundo filme, né, o Daniel ele permaneceu como personagem principal nos 3 filmes Karate Kid, deixando um imenso espaço para a franquia expandir sua narrativa em muitas novas direções, né, cara? E Cobra Kai foi uma delas. E embora fizesse sentido narrativo pro enredo do Johnny ficar em segundo plano na temporada recente, mas é difícil esperar que a 6ª temporada equilibre seu tempo de tela com o Daniel, né, cara? Parece uma loucura só de pensar nisso. Mas e vocês, meus amigos? Vocês concordam com o Tio Geek, com esse meu pensamento que eu tive aqui, esse insight em relação a esse problema que Cobra Kai
Kai tá tendo com o Johnny, onde ele não é mais o centro das atenções, não é o personagem principal, não gira em torno dele. Comentem embaixo o que vocês acham a respeito disso. Concordam, discordam, tem algum ponto a acrescentar? Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!